Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de hoje. A gente vai trocar uma ideia sobre o Tigar 11, fundo de desenvolvimento que recém passou por uma emissão. Vamos conversar um pouquinho, ver como é que ele tá. Lembrando, né, galera, eu já comentei com vocês, desenvolvimento é um setor que ele é bem delicado, né? Ele é bem delicado, tem um risco um pouco a mais do que um fundo de CRI, mas a gente vai conversando, vai entendendo. Esse fundo que hoje está aí com os seus patrimônios de 1,3 bi, Tigar 11, as taxas realmente são caras, isso aí não tem muito o que falar, galera, não vou ficar nem batendo muito nessa tecla. A gente já conversei com o gestor aqui em live, perguntamos sobre isso, até dei sugestão, falando, depois que o fundo, né, isso vai depender deles lá, se eles conseguem fazer isso, se o fundo passar de um certo tamanho, se consegue reduzir a taxa e tal, enfim. Eu até acho que esse movimento de redução de taxa não ocorre muito por conta do setor, da falta de competição, né? Não tem outros fundos aí, é, não tem outros fundos de desenvolvimento que tem também, apresentam resultados bem inferiores a desse fundo aí, então acaba que, tipo assim, para que eu vou reduzir, né? Tipo, nada, não existe aquela pressão, não é, por exemplo, igual um fundo no setor de CRI, né? A gente pega os fundos de CRI, é uma competição assim bizarra pelo dinheiro do cotista, né? Você sabe que é uma quantidade gigantesca de fundo de CRI. Então tem essa competição de quem vai levar o cotista. No caso aqui não. Então se o cara, eu quero entrar em desenvolvimento, ele tem poucas opções, né? Ele vai ter aí o quê? Já meia dúzia vai ser muito. E falando assim, de desenvolvimento de tempo indeterminado, porque tem os fundos de tempo com duração, que é outra toada, outra pegada, é outro estilo. Então, fazendo essa separação, são poucos, então fica complicado. Enfim, o fundo passou aí pela 11ª oferta, captaram 302 milhões de reais, 303 aí praticamente. Captou até bem, né? Uma oferta era 408, conseguiram captar aí 303. Essa oferta teve uma taxa de 13,23, foi um pouquinho puxada, porém, poderia ser até mais caro, né? A gestora, no caso, né, pagou parte da taxa para ajudar a reduzir. Galera, eu sei que é caro, já gravei vídeo sobre isso, tudo, mas pega o histórico do Tigar. Eu gosto de falar de histórico, é muito fácil a gente falar, a oferta é cara, beleza, mas já teve subscrição nesse fundo que acho que foi quase R$ 5 de taxa, então, tipo assim, diminuiu. Eu acredito que a próxima que tiver vai ser menor ainda, e a próxima, enfim. Hoje existe uma pressão muito forte no mercado no que tange taxas, então é algo que cada vez mais, cada dia que passar, os cotistas não vão aceitar esse tipo de coisa, e aí vai começar a baixar, né, cada vez mais. É um processo. Como eu falei, no setor que ele se encontra, não tem competição. Então, não tem muita aquela motivação. Imagina, sei lá, se lança, vou pegar um exemplo aqui, né? Sei lá, se a Kinea lança um fundo de desenvolvimento com prazo indeterminado, que vai rodar, que vai fazer uma pegada parecida com a do Tigar. Pronto, criou competição. E aí é um fundo competindo com o outro, buscando os cotistas, quem paga mais, quem paga menos. E aí força isso a acontecer. É o que está acontecendo hoje na indústria de CRI. CRI tá uma loucura, as taxas super baixas, os fundos brigando entre si para ter o cotista. Tijolo, por exemplo, entrando um pouco no tijolo, fundos de tijolo, querem fazer emissão, a margem, né, o ágio está muito apertado, então a gente vê um monte de tijolo fazendo emissão baratinha, por quê? Porque se botar uma taxa cara, praticamente corrói o ágio. Então, aquela coisa, a necessidade faz as coisas acontecer. Enfim, com a conversão dos recibos da subscrição, os rendimentos desse fundo vão ficar num intervalo de 1,30 e 1,50, né? Ele estava pagando já 1,50, pelo menos 1,50, agora vem novas cotas, aumentou o bolo e tudo mais. E aí o patamar desceu para entre 1,30 e 1,50. Fica ligado nisso aí, né? Quem estava nessa expectativa de receber 1,50 ad eterno, pelo visto, existe a chance de ir para 1,30. Vamos conversar um pouco aqui sobre a parte. Comentário macro, eu não vou entrar tanto nisso. A única coisa que eu vou entrar é a ponto de perspectiva da inflação. Está muito ligado à questão da política monetária. Então a gente está vendo essa PEC passando. Não, passando não, foi proposta, né? Vamos ver o que vai acontecer. Acho que do jeito que está indo, falta
menos de 20 dias pro recesso. Eu nem sei o dia exato do recesso, mas assim, pelo visto não vai ter PEC não, hein? Enfim. Ele coloca, até traz um dado sobre isso. Em outras palavras, decisões de política monetária agora tomadas vão se refletir em maior magnitude lá em 2024 para frente, porque ele fala que tem um atraso, né? Igual a gente está vendo na Selic, o impacto assim por agora, essa alta, enfim, a gente vai monitorando aí essa questão toda, né? Vamos lá, vou passar aqui um ponto aqui que a gente vai comentando, que é o seguinte: os dados indicam a retração do nível de atividade econômica à frente, o que enseja em força redobrada a gestora em acompanhamento de cobrança de inadimplência, giro eficiente da carteira e eficácia nos esforços de comercialização das unidades. O que ele está falando? Assim, ó, se o cenário começar a ficar um pouco ruim, a gente vai ter que trabalhar um pouco mais, né? A gente vai ter que rodar. E aí ele traz uma das vantagens do fundo, que o fundo tem uma tese de alocação geográfica baseada no agro, né? Tem muita coisa ali em Goiás. Deixa eu mostrar para vocês. Acho que tem um mapinha aqui, quer ver? Esse fundo ele é muito concentrado em Goiás, olha só. Ele é muito concentrado em Goiás. Então ele tem esse foco nessa questão do agro, né? A gente vê aqui as cidades, muita coisa em Goiânia que é do Tigar. Enfim, vamos acompanhando isso aí, né? Um pouco do monitoramento dos empreendimentos, ele traz o seguinte, que teve uma maior distribuição da classe equity de loteamento, que é o grosso da receita do fundo, vem dos loteamentos. Teve o lançamento de uma incorporação, 23 unidades vendidas, entrega de obras, enfim, aquela coisa, né? O equity loteamento, responsável por 60% do PL do fundo, logo, de fato, é de onde que vem a maior parte do dinheiro, até da representatividade no PL, e são focados em mais operações de uma renda um pouco mais baixa, né? Ele até comenta aqui, fala um pouco de cada uma das operações. Eu não vou passar por todas, galera. Quem quiser dar uma lida depois, ele fala de cada uma das operações. O residencial, jardim, não sei o que, vendeu e tal. Enfim, esse tipo de acompanhamento do cotista dá para fazer por aqui, ó, no final do relatório, ó. Você consegue fazer um acompanhamento aqui da carteira. Então você vê a incorporação, como é que tá, né? Aí você vê aqui, aqui que tá vermelhinho e tudo mais, enfim. É aquela coisa. É um tipo de fundo que você vai entrar que você tem que ter uma confiança na gestão, porque é um negócio muito complexo, muito grande. O cotista acompanhar, como é muito grande, o cotista acompanhar também já é meio complicado, então tem que ficar ligado, claro, olhando para ver se não tem nada, nenhum salto inadimplência, nem nada do gênero, para acompanhar. Ele comenta aqui sobre a Cipasa Nova Colorado, que são empresas que ele tem aí dentro. O fundo tem 53% da Cipasa, o urbanizador aí. E a Nova Colorado também ele tem uma participação, assim como ele tem ações da Alphaville, que também faz projetos em parceria com a Alphaville. Na parte de incorporação, ele comenta um pouco, né, sobre um ponto legal sobre isso, né? Que ele coloca, apesar da quantidade de comercialização ser inferior aos loteamentos, as unidades possuem um ticket médio elevado, né? Que são corporações daqueles grandes prédios e tal. Então o que ele está falando? Fala assim, olha, enquanto eu tenho aqui um monte de loteamento que tem um volume muito, muito maior, mas como o ticket médio é baixo, não me dá, proporcionalmente, não me dá tanto dinheiro igual isso aqui. Isso aqui dá muito dinheiro. É basicamente isso que ele está comentando. Tem um pouco de multipropriedade também, a gente sabe aí como é que é essa questão de multipropriedade. Ele tem um shopping center e tem ativos de bolsa, que no caso é a Alphaville e o Brio Crédito Estruturado, que é uma mixariazinha nisso. Ele também tem uma parte do fundo em CRIs, né? A gente tem a carteira de CRI dele aqui, a gente comenta. Ele faz um breve comentário sobre ela. Não tem nenhum apontamento aqui que seja significativo. O único ponto é que eles estão comprando aí, mês após mês, o CRI do Golden Lager, que é um projeto que eles têm, né? Então eles estão comprando, eles são nas duas partes, nas duas pontas, né? Tanto na parte do equity quanto na parte da dívida. A gente vai acompanhando isso aí, né?
questão de rentabilidade, as distribuições, que é o que vocês querem ver, ó, ele nos últimos meses aí, foi lá em abril, março, quando ele anunciou que o patamar de dividendos iria para próximo de 1,50, né? E olha só, manteve pagamentos bem fortes aqui. Vamos ver agora no pós-emissão para onde é que vai, se vai cair para algo próximo de 1,30, né? Enfim, a gente vai monitorando. E aqui a questão do yield acumulado nos últimos 12 meses. Eu já comentei, né, que eu acho, assim, pro risco que o fundo tem, pra pegada que é, eu acho que é um pouco abaixo, né? Eu acho que esse fundo deveria estar pagando mais, pelo menos na minha visão. A liquidez dele é boa, a número de cotistas crescente, né? Olha só, liquidez também. Vamos descendo. Aqui na DRE, o ponto que eu vou destacar é só o equity loteamento, que representa praticamente, cara, é muita coisa, né? Tipo, quase 80% da receita do fundo. No ano, ó, no ano de 2022, no primeiro semestre e no segundo, no primeiro semestre foi aí 70%, e no segundo tá algo próximo disso também. Então a gente vai monitorando aí essas questões todas, né? Se você pegar aqui em 2021, no primeiro semestre, só para mostrar que total de despesa 10 milhões de reais, né? É um nível de despesa um pouquinho elevado, né? Mas enfim, a gente vai acompanhando. Aqui ele mostra um pouco da diversificação, de onde estão as operações, olha lá, o equity loteamento, equity incorporação, como a gente já comentou, o foco é de fato o loteamento. Aqui a carteira de crise dele, a gente vê, tem uma outra coisinha que tem um apontamento aqui feito por eles. Aqui da parte das operações, a gente tem TIR, tem resultado, porcentagem de vendas. Aqui, incorporação, tá? Aí tem o vermelhinho aqui, a gente vai. Que tá a TIR tá vermelhinha, né? Enfim. Galera, é isso que tem para comentar. O resto é tudo monitoramento aí que o cotista vai ficar acompanhando aí no mês a mês. E aqui as operações. O Golden Lagueta, que eu comentei, o CRI. E o equity a gente pode ver um pouco mais para baixo, né? Mas enfim, cada um dos loteamentos aí que ele tem. No mais, galera, é isso aí que é o Tigar. É um fundo que demanda muito acompanhamento do cotista, né? O relatório, vocês viram, é um relatório extenso, com muita informação, então é uma coisa que o cotista tem que pegar e lendo e tal. E ver nessa questão do desenvolvimento, que para mim é um setor que tem um risco um pouco mais elevado e eu não estou vendo ainda assim um retorno tão interessante, né? Isso não só desse fundo, mas de todos os fundos de desenvolvimento, não vi ainda nada assim que me chamasse atenção pro setor. No mais, fica aí o vídeo, espero que tenham gostado. Até a próxima. Fui.